Salmo de número 5, o texto continua dizendo, lembrando que eles não são salmos que estão conectados um ao outro, são salmos diferentes, histórias diferentes e contextos diferentes, mas eles foram compilados e colocados em um contexto que eles se assemelham, ok? E o Salmo de número 5 também é um salmo de Davi. E ele vai dizer o seguinte: Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Olha só que palavra interessante. Atende à voz do meu clamor. Repetindo a mesma ideia do Salmo de número 4, aonde as pessoas não estavam clamando a Deus, ou seja, Davi não estava clamando. Nós colocamos aqui o contexto, né? Dizendo que muitas pessoas não clamam a Deus e nós devemos seguir o exemplo de Davi, clamar a Deus quando a situação adversa aparece. E ele usa uma palavra que eu acho muito interessante, que ela vai aparecer ao longo de toda a Bíblia, que é a palavra clamor. Nessa palavra, quando ele usa essa palavra clamor, eu lembro de Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Lembra o que está escrito ali em Jeremias capítulo 33, versículo 3? O texto diz o seguinte: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Davi aprendeu esse segredo bem cedo na sua vida. Ele aprendeu que ele deveria clamar a Deus e não aos homens, e não às pessoas, e sim para com Deus. Verso de número 4. Porque tu não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborrecem a todos os que praticam a maldade. Percebam, irmãos, o conflito de Davi nessa situação. Davi estava num conflito onde a sua realidade era inimigos, traições, problemas, adversidades, perdas do reino e coisas nesse sentido. Mas quando ele olha para Deus, ele diz: clamo a Deus, e esse Deus que eu estou clamando, os loucos não o podem parar. Por que ele diz isso? Porque a impressão que nós temos quando nós estamos passando por momentos de injustiça é que os loucos têm o poder de nos parar e que os loucos têm o poder também de parar a Deus. Não é essa a realidade que você está enfrentando nesse momento? Você olha para a sua família, é loucura atrás de doideira. Você olha para o seu trabalho, pessoas tentando puxar o seu tapete. E até mesmo na igreja, perseguições, disputas por poder e coisas nesse sentido. Parece que o mundo enlouqueceu. Mas no verso 5, Davi diz para Deus: Estes loucos não podem parar a tua obra. Eu continuarei acreditando que a tua obra é a verdade e a tua obra chegará até o fim, porque Deus ainda reina. Verso 6. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Olha que importante esse salmo de número do verso 7 aqui. Essa parte do verso 7. Eu entrarei na tua casa. Qual casa? A casa de Sião, do Monte Sião, descrita no salmo de número 3, que ele desejava voltar novamente ao monte do Senhor. Eu entrarei dentro da sua casa, ou seja, eu conquistarei novamente o meu reino e a minha antiga posição, não por causa de mim, mas por causa da benignidade do Senhor. O que é benignidade? Benignidade é bondade em excessividade,
em excelso. Benignidade é uma bondade que extrapola todos os limites. Deus cumprirá suas promessas e os seus projetos em nossas vidas, não por causa de nós, mas porque Ele é bondoso excessivamente até transbordar. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Veja, o desejo primordial de Davi não era voltar para a sua antiga poltrona ou seu antigo trono, ou voltar para o seu ouro, sua prata, nada disso. O que alimentava de fato o coração de Davi é um dia, novamente, ele poder voltar para a casa do Senhor. Você que está afastado da casa do Senhor, esse tem sido o seu desejo também? Essa tem sido a sua vontade? Ou você deseja apenas, o que você tem saudade é apenas do que Deus fazia com você quando você estava frequentando a igreja? Ah, quando eu estava na igreja eu era uma pessoa abençoada, eu tinha carro, família, eu tinha estrutura. Ah, eu tenho saudade disso. Você tem saudade dessas coisas ou você tem saudade de estar na presença de Deus? Quando eu olho para o Salmo de número 5, eu vejo que Davi tinha um temor de Deus e ele diz: eu tenho saudade de estar na presença de Deus e ouvir a sua voz e sentir a sua presença e poder falar com ele de uma maneira mais clara. Por várias vezes eu estive também nessa mesma situação que Davi estava aqui, longe de casa, me sentindo traído, sentindo que tudo que eu fazia não dava certo. Eu já estive nessa situação. E aí eu tinha saudade de alguma coisa do passado. E eu achava que eu tinha saudade das do antigo eu, das antigas afirmações que eu tinha na minha vida, quando na verdade o que estava faltando na minha vida era apenas a presença de Deus. Quando eu compreendi que estando na presença de Deus, eu consigo viver os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, todas as peças começaram a se encaixar. A angústia se foi, os momentos de solidão se foram, e eu pude compreender que em Deus eu encontro a alegria que o mundo não pode me dar, que o ouro não pode me dar, que as pessoas que estão à minha volta não podem me dar. Davi compreendeu isso, que na presença de Deus ele poderia encontrar todas essas coisas. Da mesma forma, você que está me ouvindo aí do outro lado, você pode ouvir hoje a voz do Senhor e entender que o que está faltando na sua vida não é mais ouro. O que está faltando na sua vida não é mais trabalho. O que está faltando na sua vida não é mais encontros amorosos. O que está faltando na sua vida é um relacionamento íntimo para com Deus, aonde Deus possa entrar na sua alma e você pode entrar na alma de Deus, aonde uma simbiose acontecerá entre você e o Espírito Santo, onde você possa se conectar novamente a esse relacionamento com Deus que outrora foi quebrado. É disso que nós estamos precisando. Enquanto você continuar ainda preenchendo a sua vida com sites adultos, com conteúdos que não te levam para a presença de Deus, com vídeos aqui do TikTok que você vai rolando e vai tentando preencher a sua alma, você vai continuar ainda nesse vazio. Mas quando você parar tudo, parar de ouvir o mundo, parar de ouvir as pessoas que estão do seu lado e começar a ouvir essa voz que ainda sussurra dentro da sua alma, você vai compreender: Deus ainda fala. E Deus ainda quer falar com você. E Deus quer ouvir a sua voz. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar se esconder de Deus. Pegaram folhas de bananeira, tentaram se cobrir e tentaram viver
longe da presença de Deus. Por que que os seres humanos tendem a fazer isso? Porque às vezes nós ficamos com vergonha de quem nós nos tornamos por causa do pecado. Quem nós nos tornamos por causa da situação difícil que nós nos encontramos. E aí, o que resta é nós vivermos fugido, como Adão e Eva, que estavam no paraíso, mas não desejavam mais ouvir a voz de Deus. E Deus, quando passeava à tarde, na virada do dia, Deus foi procurar as suas criaturas, foi procurar Adão e Eva, e eles fugiram da presença de Deus. Uma mensagem que eu encontro e eu posso transmitir para vocês aqui nesse momento é que Deus ainda está passeando na virada do dia. Deus ainda está querendo ter um relacionamento com você. Deus ainda quer ouvir a sua voz. Mas você está com muita vergonha dos seus pecados, da sua vida dúbia, da sua vida cheia de problemas. E você está fugindo de Deus. Um conselho: pare, dê meia volta, volte para a presença de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, olha como é que eu estou. Eu estou com problemas, eu estou com esse coração que está cheio de pecado, cheio de erros. Deus, se o Senhor olhar para mim, o Senhor não vai encontrar nada de bom, mas eu estou aqui. Eu não quero mais fugir. Eu não quero mais viver longe da sua presença. Eu quero novamente, Deus, poder entrar diante da tua presença e poder ouvir a tua voz, como eu ouvia no passado. Eu quero novamente entrar dentro do teu santo templo. Verso 8: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, mas as suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Ele está falando aqui dos seus inimigos, ainda. Não provém nada de bom dessas pessoas. Você já se enfrentou nesse momento, já passou por essa situação aonde você estava vivendo a sua vida e você parece que não queria ver ninguém, porque todo mundo que você via, ao invés de trazer uma palavra de bênção para você, trazia uma palavra de maldição. Não vai dar certo, você vai fracassar, você não vai ser uma pessoa abençoada. Isso às vezes vai entrando dentro de nós e vai corroendo a nossa alma de uma maneira absurda, de uma maneira terrível. O verso de número 10 do Salmo de número 5, Davi vai dizer: declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Olha só que interessante. Davi, ele agora clama por justiça, não por causa de si mesmo, mas porque essas pessoas estavam levantando contra Deus. Ele compreendeu que o zelo que ele deveria ter na sua vida não era um zelo pelo seu próprio nome, não era um zelo pela sua própria vida, não era um zelo pela sua própria popularidade. Davi percebeu que o zelo que ele deveria ter é por Deus e pela palavra do Senhor. E ele sabia que aquelas pessoas que estavam levantando contra a palavra de Deus cairiam por terra, por quê? Porque de Deus as pessoas não podem zombar. De Deus não se zomba em nenhum momento. E ele sabia que no final Deus sai como vencedor. Então o verso 10 é apenas uma comprovação daquilo que era uma crença já interna dentro do coração de Davi. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome.
Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás a tua benevolência como de um escudo. Amém? Essa então é a palavra que Davi vai finalizar o Salmo de número 5. Aqueles que se opõem contra a palavra de Deus serão envergonhados, mas aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que esperam em Deus, estes poderão ser abençoados e ouvir a voz de Deus de uma maneira mais clara, limpa e abençoadora. E no final, o Senhor abençoará os justos. Eu não sei em que lado você quer estar, mas eu quero estar no lado dos justos. Eu quero estar do lado daquelas pessoas que obedecem à palavra de Deus. Eu quero estar do lado daquelas pessoas que estão atentas a ouvir constantemente a palavra do Senhor.